Então, para fazer a finalização com o corretivo, antes eu utilizava o língua de gato, que é o redondinho, sabe? Antes eu utilizava ele para fazer a finalização, porém eu decidi comprar outro para testar. Então, primeiro de tudo, o que eu aconselho vocês ter? Gabi, não tenho nada para finalizar sobrancelha, o que eu preciso ter? Bom, primeiro de tudo, eu acredito que você tenha duas coisas, né? Se você trabalha com sobrancelhas, acredito que você tenha duas coisas: escovinha descartável e o lápis dermatográfico, né? Esses são duas coisas que a gente usa ali no dia a dia, que a gente também usa na finalização. Lápis dermatográfico e a escovinha, tá? Existem várias formas de finalizar com o lápis dermatográfico, com a escovinha, né? Acredito que vocês tenham o lápis dermatográfico e a escovinha. Tendo esses dois, já dá para fazer uma finalização ótima, tá? Então, tendo isso, que outras coisas eu preciso ter, Gabi? Vamos lá. Base ou corretivo, tá? Eu utilizo esses dois e eu vou explicar para vocês o porquê. A base e o corretivo, ela sempre tem que ter um tom a menos da pele da cliente. Essa base aqui, ela é da Mary Kay, ela é o bege 5, tá? Esse bege 5, ele dá tanto para as pessoas que têm, para as clientes que têm a pele do tom exato, né, quanto para morenas. Por quê? Porque se eu usar esse bege 5, a cor vai ficar um pouquinho mais clara, ou seja, eu vou ter aquele efeito de iluminador, né? E se a cliente tiver a pele da mesma cor da base, fica ali uma correção, né? Fica ali mais uniforme, sem necessariamente ter ali um tom a menos, né? Aquele ponto de luz, aquela iluminação, né? Então, eu sempre recomendo ter duas cores. Não tem necessidade de comprar muitas cores de base, de corretivo, tá? E o corretivo, ele é bem clarinho, né? Aí eu consigo usar como um tom de iluminação, né? A mesma coisa para essa. Consigo usar para as clientes que têm a mesma tonalidade da cor da base e até ali as peles mais morenas, que eu consigo utilizar como um ponto de iluminação. Então, duas cores é o essencial. Vocês podem comprar da mesma marca, da marca que vocês preferirem, tá? Então, a questão da base, do corretivo, entendam uma coisa: a quantidade não vai ser boa nessa questão, tá? Quando a gente for usar corretivo e base, guardem essa palavra: menos é mais, tá? Então, quanto menos produto, mais bonito vai ficar o resultado. E aí que entra aquela questão do seguinte: ai, Gabi, mas finalizar a sobrancelha com base é um dos maiores erros. Por isso que eu falei que só é um erro quando a pessoa não sabe finalizar, tá? Por quê? Porque coloca muito produto, né? Coloca aquele monte de produto, vai espalhando na pálpebra, fica aquela coisa branca em cima do olho, perto da sobrancelha, não fica algo natural, tá? Então, menos é mais, combinado? Então, quando vocês forem usar base e corretivo, bem pouquinho, bem de leve, não tem necessidade de aplicar muito. É melhor vocês irem aplicando de pouco em pouco. Se ficar muito pouquinho, reaplica, do que vocês aplicarem muito e ter que tirar, aplicar de novo, tá? Dobrar ali o trabalho. Então, esse daqui é da Mary Kay e esse corretivo aqui ele é da Rinode, tá? Então, eu gosto desses dois. Provavelmente, quando acabar esse, eu vou comprar da Mary Kay também, porque rende muito. É o que eu falei. Pouquinha quantidade já é o suficiente, não precisa nem chegar, pingar muito, sabe? E outra coisa muito importante, uma dica mesmo em questão de biossegurança. Nós nunca podemos fazer o seguinte: pegar ali o pincel e molhar ali na base, tá? Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque se o pincel a gente já teve contato com a cliente, por exemplo, e colocar ali na base, vai contaminar toda a base, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Depositar essa base em outro local para daí sim pegar, para não ficar contaminando direto do pote, tá bom? Então, eu gosto sempre de pôr aqui em cima da luva, né, na parte de cima da mão, e aí eu vou pegando daqui
e vou aplicando. Assim não tem contato com o vidro e não contamina. A mesma coisa do corretivo. Como que eu faço do corretivo, Gabi? Eu tiro, né, na ponteirinha, passo em cima da luva, fecho e vou pegando de cima ali da onde eu depositei o produto, tá? Dessa forma não tem risco de contaminação, a não ser que depois você passe de novo em cima da luva, né? Mas daí não é o indicado, não pode. Já coloca uma quantia ali certinha para não ter que encostar ali depois na luva de novo. Então, gente, tendo o corretivo ali, vocês vão precisar de pincel, tá? Os pincéis, eles não são caros. Você encontra ali por 5, 7, 10 reais, 12, 20. Mas esses pincéis aqui da Macrylan, muito bons. Eu tenho vários deles para aplicação de rena. São todos da Macrylan e a duração deles é incrível, tá? Eu gosto muito porque suporta ali germe-rio, álcool, então você consegue desinfectar sem estragar. Eles são bem resistentes mesmo, então sucesso, né? Porque se a gente pode higienizar, tá tudo certo. Agora, se não higienizar, aí não pode usar o pincel, tá? Os pincéis sempre precisam ser bem higienizados. Então, para fazer a finalização com o corretivo, antes eu utilizava o língua de gato, que é o redondinho, sabe? Antes eu utilizava ele para fazer a finalização, porém eu decidi comprar outro para testar. E tô amando. Esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é quadradinho, tá vendo? Fininho. Depois eu vou postar para vocês, mas a numeração dele é B142. Ele chama pincel para delinear. E é exatamente isso que a gente faz embaixo da sobrancelha. A gente vai delinear, né, com o corretivo. Então, ao invés de você pegar ali muito produto, passar ali espalhando sem rumo, né, deixar ali a sobrancelha branca, a gente vai pegar bem de leve e vai delinear embaixo. Sabe, bem a basezinha da sobrancelha mesmo? Você vai realmente passar aqui na base para dar o quê? Um ponto de luz, né? Para destacar aqueles pelinhos que estão ali. Então não precisa de muita quantidade. Lembre-se que o menos é mais quando se trata da questão da base e do corretivo, tá? Então os pincéis, tá? Gabi, mas como é que eu vou esfumar essa base? Bom, gente, eu vou dar duas opções e uma que você não pode ter, tá bom? Então, primeiro de tudo, com o próprio pincel. Esse aqui eu tô gostando bastante dele, por quê? Porque como ele é para delinear, você consegue esfumar com o próprio pincel, tá? Então, você aplicou o corretivo, você vai esfumando para baixo, tá bom? Lembrando que não precisa pegar mais corretivo para passar para baixo, para esfumar ele, tá bom? A segunda dica de produto para esfumar é o pincelzinho de aplicador de batom. Você pode utilizar ele para esfumar, tá bom? Antes eu estava utilizando ele, mas depois que eu comprei esse pincel para delinear, eu quase nem estou usando mais. E esse aqui, gente, é o que vocês não podem ter, tá bom? Que é a esponjinha de maquiagem normal. Essa daqui tá novinha, não uso ela. Por quê? Porque ela acumula bactérias, não tem como a gente desinfectar, né? O pincel a gente desinfecta, o aplicadorzinho de batom a gente joga fora, mas a esponjinha não tem como, tá? Então é algo que acumula muita bactéria e passar de um olho para o outro da cliente não é legal, tá bom? Por isso que não é interessante vocês usarem essas esponjinhas para esfumar ali a sobrancelha. Outra coisa que vocês vão precisar muito para finalizar as sobrancelhas é um rímel incolor. Pode ser de qualquer marca, desde que seja rímel incolor. Tem próprios para sobrancelha, tem para cílios, enfim, qualquer rímel incolor vai dar para finalizar.